misoginia faz parte da vida, só que agora ela está aparecendo muito mais, mas não porque as pessoas estejam percebendo pura e simplesmente, porque a sociedade patriarcal é uma sociedade do silenciamento das mulheres. Agora, o que aconteceu ali foi que a Marina Silva, ela não aceitou ficar quieta. E aí ela mostrou o que estava acontecendo. E tem uma coisa também que pouca gente percebeu, aliás, na verdade, acho que ninguém percebeu, que foi o senador esse desqualificado. A gente pode fazer uma análise também do comportamento desqualificado desse cidadão. Mas desse político, né? Não é um simples cidadão como nós, é um sujeito que tem um cargo, né, importante, representa... E um Rolex que ele fica exibindo igual então, um cafona de marca maior. Então, além de ser cafona, nos dá muita vergonha alheia, mas tem um aspecto, ele logo no começo, ele comentou sobre a educação da ministra Marina Silva. Então, ele já começou com aquele clima do psicopolítico, né, do psicopoder, fazendo com que ela se sentisse mal. E, claro, eles já têm esse jogo. Ela foi muito brava, porque ela, inclusive, foi enfrentar aquele outro, o desqualificado número 1, porque esse aqui é o desqualificado número 2. É que eu não sei o nome deles e também não quero saber. Rogério, mas só para registro. Agora, o outro é o que disse que queria enforcá-la, não é? Então, ela já foi para esse lugar enfrentar esses caras. Eu vou falar uma coisa, eu já fui uma pessoa que fiz uma campanha política na minha vida, e eu me lembro assim que eu enfrentava lá só homens também, inclusive eu fazia esse papel de intrusa, porque nós, mulheres na política, sempre somos tratadas como se nós não devêssemos estar ali, porque é um jogo, o jogo misógino, ele envolve os homens entre eles, não basta um. Ele tem o coro misógino, né? Esses dias eu até falei... É um código, né? É um código e tem um coro. Então, são muitos homens dando razão para aquele homem, né? E eu me lembro que nessas situações eu não cumprimentava os homens. Eu ia para um debate, por exemplo, e eu não cumprimentava, eu passava reto porque eu não tinha estômago para isso. Então, uma mulher que vai fazer política, ela também tem que ter muito estômago. E eu não tenho estômago. Eu seria capaz de dar um murro na cara de um sujeito desses, o que não seria nada legal. Eu posso falar isso porque sou uma mera cidadã, sim, expressando uma impressão e falando, enfim, de um afeto negativo que é gerado num momento desses. Mas Marina Silva é uma mulher que é uma ministra de Estado, que ocupa um cargo super importante, não apenas no Brasil, mas um cargo importante internacionalmente. Sim. Ela é muito reconhecida e ela foi tratada dessa maneira, e aí ela se insurge. No momento em que ela se insurge, ela tira a máscara desse cidadão que fez um outro negócio que a gente não pode deixar de falar, que é o uso dessa tecnologia política do discurso desqualificado. Então, quando o sujeito faz uma grosseria, ele gera um efeito de poder. Uma mulher, vou fazer dar um exemplo aqui um pouco, desculpem que talvez possa ser um pouco chocante, mas se a Marina Silva chegasse nesse lugar e dissesse alguma coisa desabonatória do tipo, olha que homem mais feio, nossa, mas o senhor não tem vergonha de andar com esse relógio Rolex? Isso ia causar um efeito no Brasil gigantesco. É bom, inclusive, as pessoas que fazem política e as mulheres que querem entrar na política conhecerem esse tipo de estratégia. Um filósofo chamado Michel Foucault já falava sobre isso lá nos anos 60, 70, que é a produção desse efeito de poder a partir de um discurso desqualificado. Então, se você agredir, se você falar uma coisa muito feia, isso vai chamar muita atenção e vai deixar as pessoas atônitas, chocadas. Só que ela ficou em estado de choque, porque, afinal de contas, ela não esperava que mais uma vez isso fosse acontecer. Só que, como ela já está acostumada, ela estava preparada e revidou. E aí ela interrompeu esse efeito de poder, mas porque ela manifestou de maneira chocada o seu choque e deu uma resposta à altura da violência que ela estava sofrendo. E aí que entornou o caldo desses homens todos. Uhum. Eram 3, né? Uhum. E esse foi, digamos, o coordenador do processo. E aí teve esse outro do enforcamento, que não larga do pé da Marina. Claro, sim, ele tem muitos... Existem os interesses econômicos, os interesses do agro, dos ruralistas, os interesses machistas. São muitos interesses para cima de uma mulher dessas que continua tentando ser uma pessoa razoável diante
do uso desses jogos afetivos que envolvem raiva, que envolvem inveja, que envolvem espezinhar e humilhar o outro, né? Então ele usou essa tecnologia política da desqualificação, né, do discurso desqualificado, que é chocante, que é grotesco, mas também um negócio aí que você conhece, aquele meu livro do Complexo de Vira-Lata, né? Que aliás, é mandei humilhar ele, o outro. Ontem mandei ele para os Estados Unidos para uma filha minha. Pois é, obrigada. Então, ali eu falo sobre também essa outra tecnologia política que está associada, que é a da desqualificação, né, Dom? Então, você humilha, na verdade, é a humilhação. Você humilha a pessoa, isso está presente na misoginia, que é um jogo de humilhação das mulheres. Então, você não as escuta, você faz aquilo que a gente chama de mansplaining, né? Então, uma mulher fala, vem um homem para explicar. Né? Uma mulher fala, ela é interrompida, né? A mens interruption, né? Todo tempo uma mulher é interrompida. A Manuela Dávila, que está falando muito sobre o caso da Marina também nas redes sociais e na mídia em geral, ela foi uma mulher que passou muito por isso, porque ela era jovem, porque ela era bonita, porque ela era mulher. Quer dizer, eu digo jovem e bonita porque esses aspectos também são quando uma mulher é jovem, bonita e inteligente e preparada. E outro detalhe, tem é muito bem votada, né? Tem toda uma população de seguidores, né? De pessoas que a amparam e a respeitam. Isso também desperta a inveja masculina e aí os homens ficam ainda mais irados, porque essa mulher tem muita força. No caso da Manuela, é uma mulher que tinha muito voto, coisa que muitos desses homens não têm. Então, eles se elegem, sei lá por onde, sei lá que... Não, ele é senador de um estado pequeno, né? Então, muito provavelmente, o número de votos que ele teve também não deve ser... E outra coisa que é muito importante, que eu não posso deixar de falar para as pessoas, é que os homens fazem política muito em busca de corresponder, de inflar o seu próprio narcisismo, né? Esperando que as pessoas fiquem incensando os seus atos, a sua cara, o seu Rolex, né? E a sua gravata, né? Porque às vezes eles não têm nada melhor para mostrar. Então, esse não tinha nada para mostrar, tá ali fazendo um joguinho sujo, que certamente deve fazer na sua casa, com a sua esposa, com a sua amante, com suas filhas, com as suas irmãs, com a sua mãe, com a sua empregada, sabe lá. Eu conheço um senador não, um que era aquele também, eu ouvi falar, que ele fazia isso com as repórteres, né? Elas vinham entrevistá-la, Arthur Lira. Eu ouvi falar que ele chegava e pegava no crachá delas e ficava pegando na roupa, assim, e fazendo conversinhas fiadas. Eu escutei as jornalistas contando esse tipo de história. Que era um jeito também de ir para cima da mulher, fazendo uma encenação, fazendo uma espécie de proto-sedução, assim, se insinuando para cima delas, porque esses caras não têm outra coisa, senão essas proposições, esses gestos melífluos, meio sedutores, como se eles fossem... Né? Como se pudesse seduzir alguém, uma pessoa dessas, né? Porque isso também a gente não fala. As mulheres sempre foram muito educadas, Dom. Sim. Ela podia ter dito assim, ela foi muito educada, foi muito elegante. Agora, posso te fazer uma consideração, Márcia, que eu até gravei um vídeo na internet falando sobre isso, que a resposta da Marina foi de uma humilhação para esse cidadão, ou esse político, como você disse, que eu acho que não teria coisa melhor, porque tudo que ele queria era submetê-la. E ela diz, eu não sou uma mulher submissa, você queria que eu fosse, mas eu não sou. Então, falar isso publicamente para um machista como esse, né, é a morte. Não chega a ser a morte. O que foi chocante também é que o tal político esse... Ele usou a expressão sexista. Eu não sou sexista. Ai, que culto! Meu Deus, como ficou Agora culto. Ele não vai parar de falar isso, porque antes ele ficava, não, é tudo narrativa. Na CPI do Covid, foi ele que popularizou o termo narrativa, porque ele falava... Os bolsonaristas viraram todos falando, desculpa, fala. Não, ele é o pseudo-intelectual, né? Agora é o esperto, sabe falar as palavrinhas da moda, né? E aí, eu não sou sexista. Imagina, ele falou da educação dela. Essa é a educação da ministra e depois foi por água abaixo, né?
Eu queria muito ouvir o teu comentário. Márcia, você me avisou que você estava com o tempo estourando, né? Você acha que você já vai mesmo? Porque o Celso Frateschi já deve estar aí, que eu quero falar sobre a questão do teatro lá, né? E eu queria um comentáriozinho teu. Se não for possível, não tem problema. Amanhã eu vou ter que ir embora. Tá. Eu não vou poder esperar. Eu agradeço muito pelo teu espaço, por essa conversa. E a gente segue discutindo isso porque, infelizmente, Dom, isso faz parte da vida cotidiana das mulheres, na vida cotidiana propriamente dita e na vida cotidiana da política. Isso é cultura política. E os homens estão apavorados porque as mulheres seguem com muito mais competência, muitas vezes, do que esses tipos que não tem... Chega a dar vergonha, né, gente? A gente vai para fora do Brasil e vai dizer, olha, Marina Silva, olha que mulher interessante, olha quanta coisa ela tem para dizer e quantas mulheres por aí. Mas nunca a gente vai mostrar dizendo que isso aqui também é um brasileiro. Do mundo todo, né? Então, muito vergonhoso. Meu caro... Querida, muito obrigado. Obrigada. Falamos. Valeu, querida. Beijo para todo mundo.